Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Se não estiver, espero que esteja bem. Então rapaziada, o nome dessa obra aqui é Peerless Dead. Já que muitos não gostam de ler a descrição, ficam perguntando nos comentários, então já tô falando aqui, né? Então rapaziada, chega de enrolação e aproveite o seu vídeo. Meu pai, mentor, sempre me disse isso. As pessoas só movem os seus corpos para se manterem vivas. Bom, ele estava certo, como esse cara aqui, esse cara e esses aqui também. E é claro que o mesmo vale para mim. Todos nós tivemos que fazer o necessário para, primeiro, sobreviver e permanecer vivo. Segundo, o dever de ser pai. E terceiro, ficar orgulhoso por ser o chefe da família. Mas o mais importante é que agora eu vou me tornar um pai. Agora começa a verdadeira história. O nome do nosso pró é No, e ele sempre acreditou que um homem deveria sempre sonhar grande e estabelecer um objetivo para ser tão alto quanto os estrelas que brilham no céu. Ele pensava que iria conseguir, por isso ele treinou todos os dias, mas ele nunca conseguiu vencer do seu mestre, ele sempre apanhou. O pior de tudo é que ele é um velho grisalho e nunca foi capaz de deixar o seu nome no murim. Pelo menos foi isso que o mestre disse pra ele, né rapaziada? E o seu mestre e pai também diz para ele apenas ter uma vida tranquila, assim como ele. Pra deixar claro, rapaziada, eles não deixam claro se esse velho é pai ou apenas mestre ele considera um pai, não deixam claro. Diferente do seu pai, o prota sonhava alto, ele acreditava que os esforços de um homem nunca são traídos. Ele então treinou dia e noite para ficar mais forte. Depois que o seu pai deu aquela morrida de leve, ele estava vivendo a vida como um bom lutador que ganhou seu próprio apelido de solucionador de problemas. E para não sentir vergonha ao olhar para trás, ele ficava dizendo a si mesmo que o seu pai era apenas alguém que nunca poderia ser superado. Ele sempre se sentia frustrado sempre que pensava nisso, mais do que tudo por ser a única pessoa que o derrotou até aquele ponto da sua vida. Eu não tenho certeza se esse foi o motivo, mas o murim, o mundo onde os homens voam pelos céus e o mundo onde meu pai me avisou para nunca pisar. Mas mesmo assim, eu fui em frente. Eu pensei que teria uma chance de entrar. Não, eu fui otimista. Eu tinha certeza que poderia ganhar uma luta contra qualquer um deles, não importando quem fosse. Claro que foi o que eu pensei naquela época, até que eu conheci ele. Mas isso é outra história. Eu segui a minha vida de um viajante errante novamente, e foi quando ela entrou na minha vida. Ela era alguém que estava fora de alcance para alguém como eu, e quem eu nunca vou esquecer e vou continuar amando enquanto eu viver. Ela era uma dama de uma família rica. Bem, pelo menos essa foi a minha impressão por causa da sua aparência quando nos conhecemos. Ainda me lembro como se fosse ontem. Ela estava vestindo roupas claras, inteiramente feitas de seda, e eu só posso dizer que ela parecia absolutamente muito deslumbrante. Ela era uma verdadeira dama, elegante e graciosa com cada palavra. Seu brilho me cegava. Ela era uma pessoa totalmente diferente de alguém como eu, e eu só podia vê-la com admiração. Mesmo depois de nos casarmos, as pessoas ao nosso redor continuavam tentando parecer bem na frente dela. Os famosos talarico que vira comédia na frente da tua mina, tá ligado? Eu não sei como explicar. Estava muito claro que ela era especial, alguém que parecia ter um ambiente de riqueza e fortuna em torno dela, como se ela tivesse nascido assim. Até hoje eu não consigo acreditar que ela me escolheu para ser o seu marido. Ela era uma joia, um tesouro e tão preciosa para mim. Ela era minha e só minha, e nunca quis que ela sentisse algum arrependimento ao escolher viver comigo. Então eu trabalhei duro e ganhei o máximo que pude. Eu só queria o melhor para ela comer bem e dar-lhe presentes que eram tão bonitos quanto ela. Mas eu não podia fazer exatamente isso, porque o dinheiro que era suficiente para mim antes não era suficiente para nós. Embora eu não gastasse quase nada para economizar, ainda sentia que era muito pouco. Ela era tão amável e compreensiva, nunca reclamou de nossas vidas. Eu disse a ela que não precisava me agradecer, mas ela não parou. Obviamente, não posso negar que as suas amáveis palavras sempre me davam forças. Com isso, eu não queria e nem procurava outra coisa, e me sentia o homem mais sortudo do mundo. E quando ela engravidou, o sentimento era indescritível. Eu jamais trocaria esse momento por nada. Fiquei cheio de felicidade pensando que era um filho meu, algo que eu podia amar pelo resto da minha vida. Só de pensar nisso me fez chorar de alegria. Eu realmente tive tudo. E já muda para ele: Deus, seu filho da mãe. Não pode xingar Deus, né? Que isso? Então muda para a parteira dizendo que a sua esposa está com muitas dificuldades e ele vai ter que desistir de um. Ou é o bebê, ou é a mulher. Ele nessa hora já pensa, né? Merda, Deus, por que você nunca coloca alguma sorte no meu caminho? E então ele já grita que não tem necessidade de fazer
fazer essa pergunta era pra salvar a mãe. Mas aí eles já ouviram alguém. Não, nunca. Era a mãe que tinha levantado. Fala, eu vou ter esse bebê, não importa o que aconteça. Enquanto eles diziam que era perigoso se levantar, ela apenas chora. Me prometa. Portanto, o nosso brojinha já prometeu e colocou ela pra dentro. Depois disso, do lado de fora, o prota ouviu o choro de bebê que deixou ele feliz. Mas aí a velha já sai dizendo que ela não está tendo apenas um, ela está tendo gêmeos. Então, para que o nosso brotinha vá buscar duas mulheres depressa, e ele já faz isso. Depois disso, né, rapaziada, acontece que não foram dois, mas sim veio três, dois meninos e uma menina. O prota já estava com lágrima nos olhos e a mãe já convida para ele abraçar os seus filhos. Ao pegar eles, ele já estava lá. Mas o que? Eu nunca chorei nem quando fui esfaqueado 3 vezes tentando salvar um amigo, e ainda assim agora tô chorando. Eles são os meus filhos que sempre vão estar ao meu lado e porque eu sempre estarei. Em seguida, então, a mulher já pede perdão por não conseguir seguir junto com ele. Enquanto ela estava muito fraca indo de base, ela continuava se desculpando. E após ela ir de base, o nosso brotinha caiu de joelhos e ele chorou muito até que ele ficou com muita raiva e começou a chamar Deus de qualquer nome. Isso pra não dizer que ele insultou muito. Nessa hora, os seus filhos também começaram a chorar, então ele já deu para os babás irem embora. Depois disso, então, o nosso prota se recompôs e ele fala, eu vou criá-los bem, mesmo que o meu corpo se rompa. Então não se incomode se eu não puder chorar por muito tempo, afinal, tem muitas coisas que eu preciso fazer. E se eu os criar bem nos próximos anos, eu certamente poderei te ver de novo também. Ele já sai da casa com as mulheres segurando os seus filhos. E ele já pensa, por que os bebês tinham que vir todos de uma vez? Por que não vieram um cada ano? Isso seria muito melhor. Mas de qualquer jeito, eles são os meus filhos e eu os amo mesmo assim. Mesmo em tal situação, eu vou criar eles bem. Depois disso, nosso brotinha enterrou a sua mulher pensando que vai cuidar dos seus filhos até que eles se casem e tenham seus próprios filhos. E depois de tudo isso, ele vai ver ela de novo. Depois disso, ele foi vender algumas coisas e ele estava lá no pensamento. Com isso aqui, eu e os meus filhos podemos ter uma vida decente por uma década. Isso parece bom, certo? Não. Eu não devia pensar assim. Quanto mais dinheiro, melhor. Eu sempre preciso de mais. Mas espera, o que vai acontecer se em alguma hipótese eu morrer? Essas crianças não têm parentes. O que vai acontecer com eles se eu morrer? Eu preciso estar vivo até que pelo menos eles possam se defender sozinhos. Depois disso, o prota já estava na casa de um comerciante rico e só ouvimos, não, eu não posso. O prota, o quê? Foi você que me disse que era um solucionador de problemas especiais. Você disse que eu valia um extra mesmo que o trabalho fosse fácil. O comerciante, mesmo assim é pedir demais para ser minha segurança pessoal nas manhãs e noites. O prota, mas eu tô te falando, eu não vou deixar nem sequer um rato passar enquanto eu trabalho. Mas ele, por esse preço, eu não posso aceitar. O prota então perguntava se não há nenhuma maneira. Ele então fala, por que tanta urgência, bravo senhor? O prota, não pergunta, apenas me dê um emprego sem risco e que seja bem pago. Mas o comerciante só fala, não tem uma coisa assim, saia daqui. O prota já ia embora pensando em droga. Então o homem já fala, é pelas crianças, certo? Então por que você não tenta se alistar? A Associação do Dragão Celestial e o Clã da Espada estão recrutando artistas marciais. O prota então já fala, a Associação do Dragão Celestial e o Clã da Espada, eles não são muito grandes no Murim? Ele, você tá certo, todos os mercenários e vagabundos se encontram nesses dois lugares para isso. É chato para o diabo. O prota pergunta por que eles estão recrutando, mas o maluco só fala que não sabe e que ele teria um bom salário lá. Então ele já tava lá pensando, a Associação do Dragão Celestial e o Clã da Espada, eu posso me dar bem lá? Esses dois lugares são os que mais ganharam respeito em Murim. Eu posso mesmo entrar. Ele então fala, bem, digamos que eu seja capaz de entrar agora. Não seria perigoso? Eles não brigam muito, os dois grupos? Mas aí o cara já fala, escuta bem, a Associação do Dragão Celestial, o Clã da Espada, a Associação das Quatro Conexões e a Aliança Murim, já fazem 3 anos desde a última vez que eles lutaram. O prota já foi abrindo sorriso, sério? Ele, existe um bom equilíbrio entre os 4 poderes, é por isso que agora eles estão enfurnados em suas casas, então você não precisa se preocupar com coisas assim. O prota já na mente, será que eu consigo fazer isso? Bom, eu sou um solucionador de problemas especial, então eu posso até ser capaz. Então depois disso ele foi até o Clã da Espada, que tinha umas filhinhas lá. O recrutador já chama pelo próximo e ao chegar ele já fala, no Jagan, eu vim me registrar como guerreiro. O maluco já pensa que o prota parece, o mercenário já pergunta a idade, e o nosso prota nessa hora já responde 28. Em seguida o homem entrega uma pulseira para o nosso protinha e fala que ele pode amarrar isso no seu pulso e entrar. O prota já pergunta, e o que eu faço lá dentro? Ele, faço o teste obviamente, e essa fita, deixa pra lá, você vai entender quando entrar. E o nosso prota termina de amarrar a fita no meio da fila com os malucos lá atrás pé da vida, e depois disso ele já foi entrando com um monte de gente lá dentro. O prota já fica impressionado como aqui é grande e o maluco já fala, o exame pra quem tem a fita preta é pular. Ele já leva o nosso protinha pra lá e ao chegar
chega lá, ele já se pergunta: oxi, o que é isso? Um monte de marmanjo está tentando levantar uma pedra. O avaliador então já desclassifica um ali. Ele já chama pelo próximo e o prota já pergunta: o que eu preciso fazer? E ele fala: você só precisa levantá-la sobre sua cabeça. O prota já na mente: oxi, quão pesado é isso aqui para as pessoas não conseguirem levantá-la? Não é apenas uma rocha? Ele então a puxa pra cima. Facilmente ele conseguiu levantar e ele já tava lá: que porra é essa? Por que é tão leve? Eu coloquei força demais ao levantar, agora minhas costas dói. O prota na maior despreocupação já pergunta: assim tá bom? E os malucos sem entender nada: você passou? Ele já fala que o prota pode passar pro próximo e lá os caras tinham que purar um monte de areia. Ao chegar a sua vez, ele tava lá se perguntando: estão testando a mobilidade com isso? Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos: deve ser algum tipo de teste de coragem, algo assim. O maluco: sai daí agora se você tá com medo. Mas aí o nosso brotinha já fala que já vai, né? Ele só flexiona a perninha ali e já foi pulando em cima de tudo até do outro lado. E os malucos ficou sem entender nada. E o prota: é só isso? E o maluco só entregou a próxima fita, né? Indo pra próxima, o prota pensava: isso não é algo estranho? Eles podem estar apenas escolhendo um guerreiro, mas o teste é muito fácil. Chegando lá, ele vê um monte de marmanjo tentando cortar uns troncos com uma espada. Aí ele: não é como se eles estivessem recrutando lenhadores. Isso é realmente estranho. O avaliador entregando a espada: pra que tudo seja justo, todos devem usar a mesma espada. O prota já pega a espada e o maluco do lado dele tava lá se concentrando pra meter só um golpe. E nessa hora ele só escutou um vuxo do lado dele e tava lá cortado. O avaliador: ele nem se preparou? Será que ele é superdotado? Ou ele é um lenhador? Mesmo assim, isso não poderia ser feito com um único golpe. E o prota, vendo que o maluco não estava dizendo que ele passou, já pergunta: tudo bem aí? Ele: passou! Após colocar mais uma fita, o prota já pergunta: onde é o próximo teste? O maluco fala: acabou, pô. E o prota já surpresa: não me diga que eles estavam recrutando servos. Talvez eles precisem de criados prontos para lutar. O maluco então já pergunta: qual é o seu título? E o prota: título? Seu título marcial, caramba. Eu sou conhecido como solucionador de problemas especiais onde eu trabalho. O maluco com cara de bunda: o quê? Solucionador de problemas especial? O prota continua dizendo que ele é bem famoso no seu campo. Então o maluco já diz: então você tá me dizendo que você é um mercenário, certo? Então o que me diz sobre sua escola? O prota na mente: na verdade, qual foi a escola mesmo? Eu lembro do meu professor dizendo coisas sobre isso e até me fez reverenciar um ancestral inexistente ou algo assim. Ele fala: bem, havia algo, mas eu não consigo lembrar. E o maluco: você não consegue lembrar da sua própria escola? Onde já se viu? Já indo embora, o maluco fala: bem, tanto faz, você passou no teste, então não importa. Eu vou te recomendar como um guerreiro de primeira classe. O prota, vendo algo do lado, fala: existe necessidade disso? Isso parece um teste também. O maluco já fala: isso é pra pessoas com todas as fitas. Mas ele percebeu que o nosso brotinha tinha todas. Ele tava lá na mente: esse é o equipamento de treinamento para aqueles que já são discípulos da escola, mas acho que se esqueceram de guardá-lo. Não é nada valioso, então seja o que for. Ele já pergunta: você quer tentar? E o prota: se os outros fazem, então vou fazer. O prota já tava na frente do grandão maluco: tente acertar ele com seu punho. O prota mete um choco no balofo que faz ele descer e subir rapidamente. O maluco já tava: hehehe, por que isso parece tão bom? E fala ao prota: não vai ser nada fácil quebrar, é feito para refletir qualquer energia que eu atinja. Mas aí enquanto ele falava, o nosso prota só arruma, prepara o soco, já mete só uma e então ele já fica em choque com o prota fazendo um buraco no bicho. Ele nessa hora já ficou em choque, sem palavras. E o prota: mais uma vez, por favor. Ele sem entender nada: o quê? E o prota: eu cometi um erro, eu deveria ter dividido meu poder de maneira mais uniforme, mas me concentrei demais. Enquanto o prota se preparava, maluco: mas que diabos, fazer um buraco nesse boneco é muitas vezes mais difícil do que destruí-lo. Enquanto isso, o prota na mente: que vergonha, eu não posso nem quebrar um boneco. Quão estúpido eu fui pra aquele instrutor fazer essa cara. Sem erros dessa vez, ele já mete um soco no boneco que já racha todo e depois explode ele com cara sério, maluco lá em choque, né? O prota: eu tive que acertar 2 vezes, mas isso conta como aprovado, certo? E o cara passou. Depois disso, o prota foi até o salão lá, né, pra receber a sua classe. E o maluco já tava lá: preto, branco, azul, roxo, amarelo. Tinha amarelo? O prota então já pergunta se ele passou em todos os testes e o maluco fala que é claro. E o prota: então podemos falar sobre o meu salário? Maluco: salário? O prota: bom, eu já passei, então agora é a hora de falar sobre o meu salário, certo? De onde eu venho, a pessoa que fez o pedido examinaria o mercenário e logo depois o salário é discutido. Não é assim que funciona aqui? O maluco: bem, vamos ouvir por enquanto. O que você? Quais são as políticas de seguro familiar no clã da espada? O maluco: o que? Políticas? O prota: seguro familiar? Você não sabe os benefícios que a família do funcionário recebe além do salário mensal? Eu não quero muito, só quero um lugar onde meus filhos estudem de graça e uma casa perto onde eu trabalho. Bem, claro, sendo um pouco ganancioso, ficaria feliz com uma babá que pudesse cuidar dos meus filhos também. O maluco já tava: e
isso é... O Prota, eu acho que eu pedi demais, eu suponho que sim. Ele, vou conseguir a babá com meu próprio dinheiro, mas definitivamente preciso de uma casa e um lugar onde as crianças vão estudar. Mas no caso contrário, não posso criar os meus filhos. Na mente, será que eu fui muito direto? E se eu for rejeitado? Depois disso, só ouvimos os resmungos do Prota. Malditos mesquinhos, não é como se eles fossem uma pequena loja ou algo assim. Dentro todos é um grupo que se encontra entre os 4 pilares do muro incerto. Não é como se eu estivesse pedindo muito também, só estou pedindo dinheiro para criar meus filhos. Não me diga que a associação do dragão celestial é igual. Bem, eu vou ter que descobrir. Chegando lá, após fazer o teste, o velho já fala, aprovado. O Prota, eu tenho uma pergunta. A política de seguro familiar aqui, o velho esperto, a gente não tem algo assim, mas a gente pode criar. O Prota, bem, eu preciso de um lugar onde meus filhos estudem e também uma casa para morar. O velho, nós temos uma escola de artes marciais onde as crianças daqui estudam. Se você não quer que eles aprendam artes marciais, você sempre pode enviá-los para a escola. E uma casa também, né? Eu também vou dar pra você. É um pouco longe, mas ainda dentro do castelo, por isso deve ser o suficiente. Algo mais? O Prota, bem, se não for pedir muito uma babá para as crianças, ele, muito fácil, eu também vou cuidar disso. O Prota, já rindo, né? Bem, esses caras já se parecem mais com o membro dos 4 poderes. O Prota, onde vai ser o próximo teste? O maluco, não tem necessidade. O Prota meio que fica sem entender nada e o velho só lança aquele sorriso. Hehe, achei coisa boa. Depois disso, já muda para a casa do nosso Prota com os filhos já pensando. Claro, fiquei com um pouco de medo do meu trabalho e minha futura responsabilidade. Será que eu vou poder cuidar deles? Eu poderia recorrer a roubo se não puder alimentar as crianças. Eu não sei o que é preciso para ser um bom pai. Para começar, a pessoa que teve que ensinar algo assim nunca existiu em minha vida. A única coisa que eu sei é matar pessoas. Querida, tô começando a ter a te odiar pela primeira vez na minha vida. Como vou fazer isso sozinho? Eu não posso ser fraco. Se eu for fraco, meus filhos também vão ser fracos quanto eu. Aprender como criar filhos, eu não preciso de algo assim. Eu só preciso dar a eles o que qualquer outro pai daria. Eu só tenho que criá-los para que eles não sejam imbecis como o pai deles. Depois de se mudarem para o castelo do dragão celestial, já colocou um cartaz de procura-se babá. A primeira mulher já vem. Não sou bonita, o Prota. Eu tô procurando babá, caramba. Não uma mulher bonita. Ela, então eu não sou bonita, o Prota só fala próximo. A véia já vem. Eu criei 20 crianças com essas mesmas mãos. 20. O Prota, mas qual a sua idade? A mulher, o quê? O Prota, você consegue sequer me ouvir? A mulher começa a gritar e o Prota, próxima. O Prota já tava lá já. Procura uma babá é tão difícil. E em seguida, né, ele já vê uma sombra subindo ali e era uma mulher grandona. Fica já olha pra lá, já olha pra cá. Ela já fala, imundo, também cheira a mofo. Como diabos você está criando seus filhos em um lugar assim? Enquanto o Prota já fala, sente-se primeiro, a mulher já foi lá, limpou tudo. Depois disso, já foi no quarto, pegou as crianças, voltou e já tava mamando, fi. O Prota já fica com vergonha, né? Ela, por acaso você está com vergonha? Você nunca viu bebês mamando antes? É lógico que ela foi contratada como a babá. Depois disso, o nosso Protinha recebeu seu cartão de identificação do seu superior e ele o parabeniza por ser um guerreiro de primeira classe. O Prota já tava lá pensando, né, meio preocupado sobre ser guerreiro de primeira classe e o maluco já fala, os guerreiros de primeira classe são os mais fortes entre todos os guerreiros da associação. Espero que você comece a agir como um. O Prota já pergunta onde é que ele começa. O maluco, você vai começar como um guarda principal, o Prota. Um guarda? O maluco já fala, claro que você acha estranho que alguém de primeira classe seja um guarda, mas assim, todos os guerreiros devem passar por isso primeiro, entendeu? Então eu entendo sua insatisfação, mas você deve entender que existem diferentes turnos, diferentes horas. Insatisfação de nenhuma maneira. Ser um guarda é perfeito. Eu fui feito para ser um guarda. Não se preocupe com os turnos, eu vou fazer isso todo dia. O maluco, que diabos ele está pensando? Geralmente mandamos guerreiros aí para serem punidos. Ele em seguida então já foi embora pensando, nós temos esquisito entre nós. O Prota na mente, que trabalho bom. Não é como se algum dia houvesse um imbecil que atacasse o castelo. Além disso, os guardas não saem pra lutar. As coisas finalmente estão começando a dar certo. Lá no castelo principal, o velho tava lá fazendo seu trabalho, né? E o seu nome é Jiragdo. Um guarda já vem. Nós o colocamos como guarda de primeira classe e parece que vai levar um tempo para investigar suas origens. O Ji, bom trabalho. Observe-o atentamente por agora. O textudo, eu realmente não entendo por que você sentia a necessidade de colocar tão importância nele, senhor. O Ji, por acaso você precisa entender? O textudo já pede desculpa, diz que foi longe demais, mas ele fala, não se preocupe. Eu não teria dado muita importância se não tivesse visto pessoalmente. E ele já se lembra, né, com o Prota falando, esse lugar tem benefícios bastante decentes, ao contrário do outro lugar. O que você quer dizer com isso? Eu fui lá no clã da espada, sabe? Mas eles recusaram me dar qualquer benefício, aqueles mesquinhos. Então ele já lançou aquele sorriso. Então algo assim aconteceu. Na mente, eles vão se sentir extremamente ciumentos se descobrirem sobre isso no futuro. Eu vou rir muito. O Prota já perguntava se estava tudo bem mudar tantos benefícios assim, mas o maluco só fala, eu só faço isso para guerreiros que têm o verdadeiro potencial
confidencial, então não conte a ninguém, tá bom? Mas a propósito, você realmente não sabe o nome da sua escola? Ah, foi mal, eu não consigo lembrar, mas eu sei, com certeza. Uji, eu me pergunto que tipo de monstro deu origem a esse homem. Há muitos poucos no mundo que podem treinar um homem para serem tão forte. O Prota já pergunta, né, se isso realmente é um problema, sua identificação é confiável como rocha. Mas Uji fala que não tem nenhum problema, foi apenas uma mera curiosidade. O Prota já fala que ele é muito curioso sobre muitas coisas e Uji já pensa, é claro que eu sou curioso, eu não tenho nem ideia de quão forte seu professor pode ser. Uji fala, você é muito poderoso, nunca colocou os pés no muro antes? O Prota com aquela mentira descarada, de jeito nenhum, sou decente no mundo dos mercenários, mas no Murinho é um lugar completamente diferente, não é? Ele então já pensa, não dá pra acreditar na força desse cara a menos que você veja com seus próprios olhos. Afinal, até eu não tinha certeza. Ele então já fala pro textudo observar o nosso Prota bem e tentar completar a investigação o mais rápido que puder. Depois do maluco ir embora, o velho tava lá, vai ser divertido ver ele. De qualquer forma, eu me pergunto para que eu posso usá-lo. Ao anoitecer, o nosso Protinha tava com todos os bebês ali tentando fazer eles dormir, mas eles não queriam dormir e o Prota, oh meu Deus, eu devia ter contratado uma babá temporária também. Eu pensei que eu podia lidar com uma noite sozinho. Eu devia ter dito a babá que não podia deixá-los dormir muito. Não me diga que vocês não vão dormir porque dormiram o dia todo. Durmam, por favor, durmam. Passou-se um belo tempo, os bebês finalmente dormiram. Então, lentamente, o Prota já foi até a cama, né? Com a vida em risco e seus olhos cheios de bravura, já coloca o bebê na cama e já abre os olhinhos. E o Prota já pensa, não! Já foi aparecendo aquele franzinho na testa e já começou a choradeira. E os outros também começaram a chorar. E o Prota, malditos trigêmeos, porque vocês têm que começar a chorar juntos assim? Passou-se então um belo tempo e o Prota já tava lá. Eles por acaso têm um sensor de quando eu solto eles ou algo assim? Como que eles percebem tão rapidamente e começam a chorar? Ele já olha pra eles, né, pensando, como eles são tão pequenos e quentes. E ele também já percebe que um estava sorrindo no meio do sonho e ele tendo um bom sonho. Mas será que eu posso dormir assim? O que acontece se eu acidentalmente deitar sobre eles? Então, depois disso só mostra que ele amarrou as pernas pra não virar sobre as crianças e ele dormiu. A pergunta que fica, como foi que ele amarrou as pernas? Alguns meses se passaram e nosso Protinha tava acabando o turno ali bem feliz. E em seguida então o chefe Han já aparece na frente deles e fala, guerreiro No, eu tenho uma tarefa pra você depois de amanhã. Mas o Prota só fala, mas nesse dia eu vou estar de folga. É urgente. Urgência é problema de vocês, eu tô dizendo que eu vou estar fora de serviço. E por que eu dentro de tantos outros? Um maluco pé da vida. Os outros estão fazendo algo muito mais importante, mas você é assim sem nada, não é? O Prota, eu tô muito feliz onde eu tô. Eu te disse, não foi? Eu nasci pra ser um guarda. Na mente, literalmente não tem trabalho melhor do que esse. É seguro e o salário é bom, desde que eu não falte, é claro. Esse cara simplesmente não entende. O One continua. Esse é um trabalho que só você pode fazer. O Prota, eu já disse que eu vou estar de folga. Você realmente quer tirar meu dia de descanso que eu tenho a cada 10 dias? É só você procurar outra pessoa para... Tem um trabalho extra por você ter que trabalhar no dia de folga extra. O Prota, eu sou o homem que você procura, chefe. Isso mesmo, o que você precisa? O One, por que escolheram ele entre todos? Os rumores são realmente verdadeiros. O One então diz para o Prota que ele tem que escoltar alguém por 5 dias, começando depois de amanhã. O Prota em choque, né? 5 dias? O One, tem algum problema? O Prota, fica longe dos meus filhos por 5 dias, Dizem que vão te pagar extra por cada dia, só digo, tá? O Prota, sinto pelas crianças, mas eu não tenho escolha, eu vou fazer. O One já fala, depois de amanhã se apresente às 7 horas em ponto. O Prota, sim, senhor, você não precisa se preocupar com a pontualidade. O Prota já sai pensando no dinheiro enquanto o maluco, mas por que será? Uma pessoa como ele. Depois disso, o Prota chegou em casa e os seus bebês estavam prestes a virar. A irmã conseguiu virar antes e o Prota já tava lá. Oh, eles são fofos demais pra serem meus filhos. Quer dizer, né, rapaziada? Nunca se sabe se são seus filhos ou não, né? Só digo. Depois disso, já muda para o dia da missão de escolta e o Prota já estava lá. O maluco vendo o Prota a pé, porque você não sobe de uma vez no maldito cavalo. Mas o Prota só fala, não se preocupe, minhas pernas são mais fortes e rápidas. Os malucos então começam a dizer, não me diga que você não sabe montar num cavalo. O Prota apenas fica em silêncio e o maluco só fala, ah, então tô vendo, você realmente não sabe. Os caras tentam ensinar, mas o Prota só fala, não se preocupem, eu estou bem. Um maluco da frente já diz para eles fazerem silêncio lá atrás. Esse aqui fala, os guerreiros do dragão da terra são mais que suficientes. Por que eles colocaram guerreiros normais no grupo? Esse, eu acho que eles queriam servos do grupo principal. Ai, esses caras, bastardos irritantes. Não posso nem sequer considerar aderir à associação de verdade por causa de caras como esses. E o Prota também na mente pé da vida, né? Se não fosse pelo maldito dinheiro e pensar que seria chamado de servo por crianças como eles. O líder deles então já fala, eles são guerreiros da mesma associação, então tenham cuidado com as suas palavras. Os
miseráveis então já ficaram quietos e o maluco já dá uma olhada pra trás. Guerreiro No, se você não aprender a andar de cavalo, poderia se tornar um fardo no futuro. Seria bom se você aprendesse a cavalgar agora. Mas aí o prota já pensa, né? Ué, quem disse que eu não sei? Eu não disse que não queria andar de cavalo? Mas pelo menos ele foi gentil, então não vou negar. Dentre eles, pelo menos esse cara é educado e ele já pula em cima do cavalo com muito estilo. Os malucos já ficam impressionados, né? O maluco já fala, né? Você é bom nisso, por que você não montou até agora? E o prota já pensa, não é que eu não pudesse, é que eu não queria. Eu gosto de ter meus pés no chão. Continuaram então para a sua viagem e então chegaram até a seita da espada guia, Seita Dao Dao. O líder da seita veio os cumprimentar pessoalmente e o maluco da escolta já fala, né? O mestre espera que você entenda que ele não poderia vir pessoalmente. O líder da seita, ele é o homem mais ocupado da associação, porque ele se importaria comigo. Eu estou feliz que você veio até aqui. O líder já dá as boas-vindas para os outros homens e manda seus homens guiá-los. Enquanto eles eram guiados, o nosso brotinha tava lá. Eu quero ver os meus filhos. Depois disso, eles foram alimentados e o nosso brotinha já lançou aquele bocejo maluco. Simplesmente acabou com um monte de prato, fi. Agora eu acho que eu vou dar uma caminhada, tô cheio. Ele caminhando pensava, quero viver em um lugar como este quando eu ficar velho. Eu me pergunto quanto custa esse lugar. E em seguida então, do outro lado, ele já percebe uns garotinhos brincando de artes marciais. E um garoto que já viu nosso protinha, um guerreiro da Associação do Dragão Celestial. E todo mundo já foi pra cima do nosso prota. Os garotinhos tava admirado e esse aqui já pergunta, senhor, o que precisa pra se tornar um guerreiro da Associação do Dragão Celestial? O prota, um guerreiro da associação é... Peraí, não tem muito o que dizer, mas também não posso dizer qualquer coisa, né? E nessa mesma hora, o moleque já vê a identificação do nosso prota e já fala, ele é só um guerreiro empregado. Os outros já perguntam pra ele o que é isso e ele fala, não é da associação em si, ele é contratado e ele não tem raízes. Enquanto o prota tava lá sem treinado, moleque, ele é apenas uma bucha de canhão. Ele é totalmente diferente de um verdadeiro guerreiro da associação. Nessa mesma hora, uma pessoa já fala, você não devia dizer essas coisas. Era essa, garotinho. O garotinho então fala, o que você quer dizer? Os guerreiros empregados nem podem derrotar meus irmãos mais velhos. Você não tem ideia, não é? Os guerreiros empregados têm um salário. Você acha que a associação gastaria dinheiro com bucha de canhão? Você não sabe nada sobre dinheiro. Ele já fala, fama e honra não são decididas com dinheiro. Ela, a fama não traz comida para a sua mesa, você sabe, né? Eles continuaram discutindo enquanto o prota, as crianças de hoje em dia são assustadoras. O garoto, vendo que tá perdendo um argumento, já fala, você é apenas uma mulher, você não sabe de nada. Ela, você me insulta por sua incompetência? Não seja tão menininha. Eles então já foram correndo, né? Vamos deixar essa sabe tudo. E ela nessa hora, né, só faz careta pra eles. Ela já fala pro prota não se importar com eles porque são apenas crianças e o prota apenas ri, né, como se ela não fosse criança também. O prota já agradece pela ajuda, mas ele fala, eu sou um guerreiro empregado como ele disse, eu sou mais fraco do que os verdadeiros guerreiros de Murim. Ué, por que você está sendo tão modesto? Até Ei estava com medo de você. Esse Ei aí parece que significa traça de seda negra, não sei quem é e nosso prota também não entendeu. E então logo depois já foi correndo atrás dos moleques, ei, não me deixem pra trás. Em seguida o prota já foi sentindo umas presenças onde os moleques estavam e então de repente já apareceram um monte de maluco. Já foi pegando um, pega vários e já estavam partindo pra cima da menininha. Quando eles estavam prestes a pegar ela, já apareceu alguém matando os três. Era um homem todo de preto e o resto já foi partindo pra cima dele, metendo a espadada, mas ele conseguiu jogar todo mundo pra trás sem a espada agora. Ele ficou com tudo e ele já fala pra garota, corre em direção daquela pessoa, em direção ao nosso protinha, né? O prota na mente, um guerreiro de Murim e há muitos. Não vou conseguir ajudar em nada se por acaso eu me envolver. Há muitos guerreiros nesse lugar, eles devem ser capazes de cuidar disso facilmente, certo? Eu devo fugir. Mas aí ele já percebeu que a garota tava virando na frente dele e ele, não, meu pra cá. Eram muitos deles, mas o prota reuniu coragem, já foi tirando sua espada dizendo, desgraçados, parem! Nesse mesmo grito, os caras já sentiu o poder do nosso prota, ele já foi partindo pra cima com os malucos já se preparando, mas o prota só pega a mina e vazou, os malucos ficou sem entender nada. Olha a cara da mina e do prota fugindo. Mas pra frente ele já viu um lugar sem saída, pensando que deveria ter corrido para o outro lado. Então rapidamente já foi puxando a mina, colocando em posição de bebê. Ele já foi virando seu ombro com tudo, ele quebrou a parede, só não sei por que ele não purou. Ele então já foi correndo, mas em seguida já percebeu que os malucos pulou atrás dele. E nessa hora o prota já pensa, eles não são sequestradores normais. Eu não achei que haveria alguém tão corajoso de tentar sequestrar uma criança em tal lugar. Droga, por acaso não deveria ter guardas por aqui? Os malucos já foi partindo pra cima do nosso prota, mas nessa hora ele já foi girando o pé, toma um chute pra cada miserável. Continuando, ele percebeu que a garota estava com medo, então
tomando um Flora-se pra tudo. Ele partindo pra cima fala que vai terminar em um segundo. Já pula pra cima dele com a espada e o Prota já pula com o pé em contra a espada. Com isso o maluco já pensa, ele tá louco, enfrenta uma espada com o pé. Mas aí ele já fica em choque porque ao atingir o pé, a espada simplesmente quebra. E o pé já foi direto na cara do bichinho, mandando ele pra longe. O Prota já foi acabando com o outro também, já apareceu mais dois. Eles já estavam em choque, né? Um especialista. Havia outro especialista tão forte além do Hong no Jeon. Ele já ficou em posição defensiva pra lutar contra o nosso Protinha, mas ele só passou direto, deixando ele sem entender nada. Mas aí o outro já chega dizendo que aqueles estão fazendo pra correrem atrás dele. O Prota já pensa, são muitos, mas por que esses caras são tão fracos? Será que eles abaixaram a guarda? É muito estranho ser derrotado com um único golpe, não é? Já entrando na floresta, vamos nos esconder primeiro. Eu acho que eu posso despistá-los. Há mais crianças lá dentro, mas eles decidiram me perseguir, o que significa que ela é o objetivo. As outras crianças eram apenas uma fachada. 2 dias depois, os malucos estavam reunidos lá discutindo qual vai ser o próximo lugar pra investigar pra achar a garota. Esse maluco já foi se colocando na culpa por não ter guardado bem o seu território. Mas esse aqui fala que não é hora pra isso e pergunta quando foi que a garota chegou aqui. E o líder já fala, houve um pequeno evento, então ela ficou aqui por alguns dias. O maluco já tava pensando lá no que fazer e o maluco já entra com tudo. Ele fala alguma coisa para o líder da seita que deixou todo mundo em choque. Todo mundo ali já foi saindo e o nosso Protinha tava lá com a garota. O líder e todo mundo ali ficou incrédulo. O Prota, acontece que as coisas saíram um pouco de controle e acabei protegendo a pessoa errada, né? Então muda para 2 dias atrás, nosso Prota metendo aquele pique, já se esconde atrás de uma árvore. O Prota fala pra garota, não se preocupe, eu vou te levar de volta de um jeito ou de outro. Os malucos já veio e estavam passando ali de boa. Um já foi percebendo a presença do Prota e ele já tomou uma na cara. Em um piscar de olhos ele já estava metendo um chute direto no maluco que tenta bloquear mais. Ele já redirecionou o ataque, metendo só uma lá em cima da guarda, tirando e então já parte pra cima, metendo uma cabeçada. Ele novamente já foi correndo e os malucos já continuam atrás. Enquanto corria, o Prota já foi pegando força numa árvore, fazendo pique Luffy virar borracha, doim, e toma na cara, miserável. Depois disso, o Prota já mete só uma no outro e os outros já estavam partindo pra cima ainda. E o Prota continuou metendo só uma e ele já tomou um corte. Já mete um chute com o outro já indo pra cima, então ele redireciona e mete uma joelhada na cabeça do maluco. Depois disso, então, né, ele já foi subindo a montanha e ele pensava, a associação deve estar se movimentando. Eu não sei quem é o inimigo, mas esse aqui é o território aliado. Nós só precisamos aguentar por 2 dias. A garota já percebe a ferida do Prota, né, e ela fala, senhor, você tá sangrando. Mas nosso Prota só fala, não é nada, é só uma pequena picada. Depois disso, já muda pra um lugar tranquilo ali e o Prota curando suas feridas. Dói mais que o normal, mas eu posso movê-las. Será que minhas artes marciais funcionam aqui? Em seguida, então, ele já vira vendo a garota toda suja, pergunta se ela quer se lavar. Quando ela vai tentar fazer isso, o seu pulso começa a doer. E o Prota já se pergunta, será que eu a segurei muito forte enquanto lutava? Ou algum golpe o atingiu? Então ele já se agacha do lado dela, né? Pega a mãozinha, já foi jogando água. Eu lavo os meus filhos assim também. É a alegria que eu recebo depois do trabalho. Nós temos que voltar depois de 2 dias. A barriga dela então começou a roncar de fome. O nosso Protinha já foi preparando o peixinho. Ela come e depois dela dormir, o nosso Protinha tava, se as minhas artes marciais funcionam nesses caras aqui, preciso me livrar de todos os perigos possíveis ao redor. Então já muda para eles voltando da escolta com os malucos que falavam muito calados. Um dos companheiros do Prota já pergunta, o que diabos aconteceu? Eu ouvi dizer que os sequestradores eram especialistas. Como você pôde voltar? O Prota, especialistas minha bunda, eles eram fracos, pô. Até você podia cuidar deles. O cara, hahaha, de qualquer forma isso me faz sentir muito bem. Você calou aqueles caras, eles estavam sendo muito pretensiosos por nada. Enquanto isso, o tadinho tava lá pensando, merda, que má sorte, eu deveria estar lá. Se eles vão sequestrar alguém, deveriam fazer certo, ser derrotado por alguém como ele. Mas diferente deles, o líder tava lá. Aqueles caras eram especialistas, não há dúvida. E muitos foram feridos por eles também. Como é que ele pôde vencê-los? Eu não acho que ele esteja mentindo sobre não ser especialista. Será que o guerreiro não é um especialista mais forte do que eu? De jeito nenhum. Ele pode ter um corpo forte, mas tem nada de energia interna. Ele nem se deu conta quando analisei seus níveis de Ki. De qualquer forma, graças a Deus, nós teríamos envergonhado o nome dos guerreiros do Dragão da Terra se as coisas tivessem dado errado. Eles continuaram voltando de boas e ao chegar em casa, né, o Prota já tava lá se divertindo com as suas crianças. Mas aí as crianças já foram engatinhando pra fora do seu corpo. Ele já grita perguntando por que eles estão correndo dele. Por acaso já se esqueceram quem é seu pai? Ele já foi pegando de volta. Ei, por que vocês estão fugindo
fugindo do estômago do papai. Mas aí a baba já vem. Eles precisavam de você quando não podiam te ver, mas eles podem ver tudo agora. Então por que eles iriam querer ficar onde eles estavam antes? E o prota que não gostou da explicação. Ah, porque ela não volta a lavar roupas. Ele então solta eles, dizendo pra eles fazerem o que quiser, chamando eles de traidores. A filha já foi batendo no papai e ele já foi abraçando, falando: você é minha única aliada. Desde que eu tenho uma boa filha, não preciso dos meus 2 filhos. Enquanto isso, lá no pavilhão esquecido, na filial do sul, já bate a perninha, era o mestre do pavilhão esquecido da filial do sul, Yukan. Vocês estão falando sério? 5 esquadrões foram destruídos e mesmo assim vocês falharam. Eu disse pra vocês recuarem no momento em que as coisas ficassem feias. Quem foi? Foi o Hong Nunjeon. Mas aí já fala, né? Não, foi ele. Então quem impediu vocês de conseguir só uma menina? O maluquinho dizia: havia um guarda. Ele era tão forte quanto o Hong Nunjeon, então mandamos 2 esquadrões atrás dele. Mas uma batidona. Mandaram 2 esquadrões atrás dele, mas por acaso não sabem ser diretos? O cara, um guerreiro empregado da Associação do Dragão Celestial, nos interrompeu. Esse homem levou a garota e não conseguimos encontrá-lo nem com 3 esquadrões. Ele voltou para os seus aliados 2 dias depois. O Yukan: e vocês, o que vocês fizeram esse tempo todo? Eles: 3 esquadrões permaneceram contra Hong Nunjeon e os outros esquadrões foram ajudar a perseguir o guerreiro. Mas os 3 esquadrões anteriores não puderam ser contatados. Então você os perdeu? Ainda não conseguimos contatar os 3. Suspeitamos que eles tenham sido derrotados. Por quem? Pelo guerreiro empregado que vocês estão falando? Isso é o que suspeitamos, senhor. Aquela agarradinha, você chama isso de suspeita? A Associação do Dragão Celestial não contrata alguém tão forte. A maioria dos guerreiros contratados são no máximo de 2ª categoria. E você me diz que 3 esquadrões foram derrotados por ele? O carinha: não há outra explicação, senhor. Esse mesmo homem levou a menina de volta. Alguém deve ter o ajudado. Vocês esqueceram que eu disse pra vocês verificarem os arredores? Vocês têm que pegar ele. Precisamos descobrir quem o ajudou. E eles já foram sumindo. Entendido, senhor. Como que eu devo reportar isso ao quartel? Eu poderia dar uma desculpa se realmente houvesse outro especialista, mas um guerreiro empregado? Aqueles idiotas. Como é que isso acontece? Depois disso, o prota já voltou para a sua vida de guarda e o seu companheiro já perguntava se ele tá bem, já que escutou que ele estava machucado. Mas o prota fala que ele tá bem, ele só teve que meter um pau nos caras de 3ª classe. Enfim, o maluco já vai até o nosso prota rapidão e ele pergunta: o que você quer, miserável? Ele: hehehe, eu ouvi dizer que você ganhou uma boa recompensa em dinheiro, é verdade? O prota: e? Ele: uma bebida, cara, uma bebida. Mas o prota fala: eu ganhei esse dinheiro com meu sangue e suor, eu não vou desperdiçar um centavo. O prota começa a repreender ele e enquanto ele ia embora, o prota já pensa: será que eu fui muito duro com ele? Ele é meu único parceiro de bebida. O prota então fala: tá bom, então eu vou pagar. E ele já vira felizão, né? Um bordel? Mas aí o prota só fala: eu ouvi dizer que o novo restaurante é muito bom. O maluco começa a reclamar porque o bordel seria melhor e o prota só fala: eu que vou pagar, miserável. Ele então já vai embora, né, seu maldito mesquinho? Se for assim, eu bebo com meu próprio dinheiro. O prota então fala: então significa que você vai pagar? E ele já mete um chute ali que o prota desvia, né? Ao anoitecer, depois de beber, o nosso protinha tava voltando para casa quando ele vê algumas pessoas que pareciam uns ladrões. O prota já fala: eu venci especialistas, criminosos lixos como vocês. Os malucos já se preparando. Você vai morrer se não nos seguir em silêncio. Então vocês são sequestradores. Sinto muito, mas eu não tenho dinheiro. Vocês vão encontrar pessoas ricas mais acima, então tentem naquele bairro melhor. Já foi 2 indo pra cima do nosso prota e só vemos ele ali mexendo o braço e ele já mete um em cada. Enquanto eles estavam lá atrás cheio o prota fala: vocês deviam ter me escutado. Eu estou me sentindo amável e acolhido hoje, então vou deixar vocês ir só dessa vez. Mas os malucos não escutam, já foi partindo pra cima do prota, cada um metendo um golpe no prota. Aí ele já sentiu: isso aqui dói muito pra simples criminosos. Ele peda a vida, já mete soco, mete mais um chute jogando no chão e depois disso ele já tava: vocês têm sorte de eu estar me sentindo muito bem hoje. Ele então continuou seu caminho e ele sentindo um doce segura sua orelha. Eles machucam de verdade pra simples criminosos de rua. Será que eles são realmente criminosos? Eu devo entregá-los enquanto ainda posso? Dane-se. A lua parece boa, o vento ótimo. E eu me sinto melhor do que nunca com um pouco de bebida em mim. Depois disso, vemos os malucos em outro local. E havia sido esse maluco que havia os enviado e estava em choque porque o nosso prota espancou eles com as próprias mãos. Ele nessa hora já começa a pensar que o nosso prota não é normal. E enquanto ele pensava em mandar uma carta para os seus superiores, eles já começaram a ouvir gritos. E então em seguida aparecem os homens de pretos que haviam defendido a garota. Depois disso só vemos a casa pegando fogo e logo depois eles foram meter um pé eliminando todo mundo. Houve um time skip com
com as crianças do Prota já dando aquela crescida, o Prota tava pra dar carne pra um dos seus filhos e nessa hora o Baba já grita: carne não! E o Prota: mas é o aniversário da criança, um pouco de carne deve ser bom. A Baba dizia que eles podem não ser capazes de digerir e nessa hora o filhinho já foi comendo o negócio. E o Prota: hahaha, como esperado do meu filho, sim, um homem deve viver comendo carne. Carne é sempre boa. Depois disso, colocaram as 3 crianças na mesa pra eles escolherem basicamente o que eles queriam ser, tá ligado? Elas deram aquela olhada ali no chão, mas logo depois já foram se direcionando e o Prota pensou que eles estavam vindo para ele, mas já foram até o tio, que também foi driblado, foram direto na espada. Não, eu vou fazer eles estudar ir pra escola, de jeito nenhum, vou ensinar vocês a lutar. Então o Prota decide recomeçar de novo, só que agora sem a espada. Novamente muda para o nosso Protinha no seu trabalho. E um dos malucos do lado ali já dizia: que chato. O Bigodinho falhado: sim, eu me pergunto quando vou sair daqui. Provavelmente vou pra outro lugar se continuar mais meio ano aqui. O Bigodinho fala que esse lugar paga muito bem e ele sabe disso. Mas ele fala e daí, ele veio pra fazer alguma coisa, não veio apenas para ser um guarda. O Bigodinho: é verdade, preferiria muito ser um discípulo de verdade entrando oficialmente na associação. Muito tarde pra isso, amigo. Eles só aceitam pessoas que estão treinando desde crianças e não valentões como nós. Enquanto ele dizia que queria que tivesse guerra pra ter alguma utilidade, o Prota pensava que esse maluco não sabe o que diz. Ele seria usado apenas como bucha de canhão. Eu não entendo por que eles não gostam desse trabalho. Temos um bom salário, comida e um horário de trabalho fixo. Não é o emprego dos sonhos? Rapaziada, o Prota ainda não entendeu que só ele recebe todo esse benefício, tá ligado? Ele já fala pro Geo ali que tá na hora deles irem comer. Mas o Geo já fala pra ele, né, que o próximo turno deve chegar em breve. O Prota já fala que não vê a hora de poder comer sua carne. E o maluco já pergunta se por acaso ele não enjoa de comer tanta carne. Ele tem que aprender a se controlar, senão ele vai ficar doente se continuar comendo assim. Mas aí o Prota já fala: olha pra essa beleza, cara, você não pode conseguir algo assim se não for com carne. O outro maluco vendo isso já fala, né, você é realmente alguém de primeira classe. E olhe só pra você, mostrando seus músculos. Você deveria saber que só precisa manter o suficiente de músculos para usar o seu Ki. É melhor do que não ter músculos. Você por acaso sabe tanto que eu tive que treinar pra conseguir isso aqui? Eu não consegui isso apenas carregando peso, sabia? Hahaha. Mas no final os músculos estão destinados a perder contra o Ki. Eu não sei que tipo de arte marcial você pratica, só estou impressionado que alguém da sua categoria esteja exibindo seus músculos desse jeito. Qual é a desse cara? É por isso que os caras que só ficam falando de músculos e Ki são estúpidos. Seja músculos ou Ki, os dois machucam muito. Já que o Prota não foi na onda dele, ele pergunta: você não acredita em mim? Quer que eu te mostre? Enquanto o Gero tentava apaziguar a situação, o Prota tava lá pensando: há sempre caras assim que procuram briga por nada. E quando você derrota eles a sério, eles inventam desculpas como baixaram a guarda ou algo assim. O Bigodinho falhado já foi segurando o maluco, dizendo pra ele não ficar nervoso. E o infeliz já saindo: sim, eu devo ser a pessoa madura daqui. Não sei como você se tornou de primeira classe aqui no, mas com as suas habilidades, você deve ser de terceira classe. O Prota já sorrindo: claro que eu devo ser o maduro daqui. O maluco já vira pei da vida, enquanto o amigo do Prota já pede pra eles se acalmarem. O Prota já na mente: ô cara, às vezes sinto falta dos meus dias como mercenário. Se eu meter 1 ou 2 socos nesse maluco, o que vai acontecer? Prisão, ser expulso. Ah, não é justo. Oh não, você amadureceu tanto, não é mesmo? Sua paciência não conhece nenhum limite agora que você tem filhos. Logo depois já aparece um velho cumprimentando eles. Enquanto eles conversavam ali, o Prota já pensa: vê, esse maluco sempre me faz pensar no meu professor, aquele demônio. Ele já pergunta como estão os filhos e diz que vai se certificar de levar bastante comida na próxima vez que os visitar. O Prota já fala que não precisa e ele já fala: não me menospreze só porque eu cuido da limpeza. Na verdade, no meu tempo eu ganhei muito dinheiro. Além disso, quando eu era jovem. E o Prota já pensa: ah, que vamos nós de novo. O Prota já fala: nós já ouvimos sua história sobre como você perseguiu o papa de um culto e derrotou com as suas próprias mãos. Mas ele já fala: esse aqui é diferente. Quando eu era jovem havia um cara chamado Papa Shun Myung-hun. Você conhece ele, certo? O cara da igreja demoníaca em pessoa. O Prota: claro, claro. Você já nos contou como você o enfrentou por conta própria. Oh, ele devia parar com essas histórias malucas, embora sejam engraçadas. O outro maluco com um tom de superioridade já fala: ah, e o que um famoso lutador como você faz limpando as ruas? O velho: bem, eu descobri como a vida era sem sentido, suponho. Não havia muito o que fazer na vida além de comer, dormir e cagar. E ficar jogando por aí também não era divertido. Eu pensei que não era tão ruim viver assim neste momento. O maluco já fala: não me faça rir. O Prota fala que acredita nele e eu também, rapaziada, esse velho deve ter sido fora. Já chegou os outros 2 guardas para reemplaçar o Prota e o amigo. Então eles foram direto comer. E enquanto comia, já aparece um ali dizendo que tem um trabalho pra ele. Assim que o Prota começa a formular a frase para recusar, o maluco já fala: você vai receber um bônus pelo êxito, pelos perigos e pelas horas extras. Foi
foi o que me disseram. E então o Prota já fala, né? Eu só queria te dizer que eu estou totalmente livre. O que é que eu tenho que fazer? O Han já pensa, ele é mais fácil de convencer do que eu pensava. Depois disso, o Prota foi pra casa com seus filhos indo rapidamente, abraçando ele. Ele já coloca na mesa um frango que trouxe pra eles. E nessa hora, a Baba já fala, eu já dei comida a eles e mesmo assim você tá dando. E ela ainda acrescenta que o Prota gosta de vê-los, mas não gosta de tomar conta deles. Depois disso, eles já estavam comendo e o Prota já fala, eu vou pra um lugar muito longe dessa vez. Vou te trazer uma coisa legal, tá bom? Mas a Baba já fala, se você me trouxer presentes, uma moeda de prata vai ser melhor. Dinheiro, me dê dinheiro. Então, o Prota já falando, é claro que eu vou te dar um extra pelos dias que eu não vou estar. Depois disso, já muda pro Jin fazendo seu trabalho com o textudo perguntando se vai ficar bem. Mas o Jin fala que vai ficar tudo bem, especialmente nessa missão. O textudo, mas esse lugar, ele é... O Jin, é por isso que tô falando que ele vai ficar bem. Aquele lugar tem uma certa aura, né? É perfeito pra alguém como ele. O textudo continua dizendo que ele está preocupado. E o Jin fala que é por isso que ele colocou reforços nas proximidades. Enfim, o Jin pergunta se por acaso ele teve progresso em sua tarefa. O cara, peço desculpas, foi fácil encontrar a história dos seus dias como mercenário, então achei que seria rápido, mas eu não consegui encontrar nada além disso, mas vou encontrar em breve, eu garanto. Mas o Jin fala, não precisa se esforçar tanto, tenho certeza que aquele cara não mentiu até agora. E o Madoka então pergunta, mas como é possível que ele nem se lembre do nome da escola que ele pertence? O Jin, bem, ele está aqui agora, há muitas pessoas estranhas nesse mundo e ele é apenas uma delas. Um poderoso especialista que é uma caixa de mistérios. Bem, pelo menos isso só facilita o trabalho pra nós. Podemos enviá-lo contra aquela pessoa, assim sem ter que nos preocuparmos. Já muda para aquela pessoa, o Sub é o prefeito da Vila Imortal. E o Prota já tava lá pensando que esse maluco parece um bandido. O Sub mostrando o papel. Então, você veio aqui sozinho e agora pede pra lhe darmos isso? Se tá no papel, né? Eu acho que é, né? Esse maluco aqui é louco. Ué, mas o que tá acontecendo aqui, gente? Eles só falaram que eu tinha que pegar algo pra eles. O que diabos eles estão pensando? Não é como se eu tivesse escolha se eles pedissem, mas isso já é demais. Enviando apenas uma pessoa, nenhuma nação trataria tal organização de maneira tão desrespeitosa. Meu irmão, algo de errado não tá certo. O que tá acontecendo, velho? Que maldito trabalho é que esse chefe me deu? Eu provavelmente não devia o convencer. O Prota já fala, vocês não precisam me dar se não quiserem. Eu estou apenas fazendo o que me foi pedido. O Sup, então, por que você não pega depois de derrotá-los? O Prota só olha despreocupadamente pra trás. Se fosse eu estaria com medo dessa gente feia do caramba. Pelo amor de Deus, tô assustado, gente. O Prota já se aproximando. Vou me aquecer com eles por um tempo. Os malucos já foram metendo soco no Prota. Não exatamente, muito difícil. Nosso Protinha já tava lá metendo soco, quebrando o dente, nem todo mundo. O Prota só pensava, eles são bandidos comuns. O Sub já manda os outros dois que estavam com ele ao parte pra cima do nosso Prota, já pega no antebraço do monstro. Eles já estavam chorando porque os dedos quebrou. E o nosso Prota, é claro, já foi metendo um soco nos dois. E após derrotar todo mundo, deixando o maluco de boca aberta, ele tava, o quê? O que diabos você é? Tudo bem, apenas pegue. Seus malditos ladrões, vocês são ainda piores que nós. O Prota já tava pensando, tem alguma coisa que não está certa aqui. Pois o ponto de eu entrar na associação do Dragão Celestial era não fazer exatamente essas coisas, não é? Para não me machucar e não morrer e tal. É assim que devia ser, mas pelo menos o pagamento é bom. Voltando a entregar o que pediu, ele tava, aqui está, mas vocês não me disse para pegar algo? Então por que eu tive que enfrentar um bando de bandidos? Depois disso, o Juan tava falando pro textudo, né? Ô chefe Mai, o guerreiro No reclamou mais cedo e que ele foi enviado para um esconderijo de bandidos. O textudo, esconderijo de bandidos? Eu me pergunto quantos guerreiros em nossa associação pode chamar a Vila Imortal de um simples esconderijo de bandidos. Continuando, o Prota pensava, como disse, o pagamento é bom. O problema é que eu continuo recebendo mais e mais dessas ordens estranhas. E toda vez eu tenho que conhecer mais e mais caras esquisitos. Então eu decidi ligar o foda-se. Ele já enfia a mão no bolso, deixando os caras já preparados, mas o Prota só joga um papel ali e pega. E continua o pensamento, né? Eu decidi falhar uma vez. Eu precisava para essas missões de alguma forma. Já muda para o Juan. O que? Você falhou? O Prota, havia muitos bandidos, pô. Além disso, ainda não me recuperei completamente dos meus ferimentos anteriores. Na mente, bom, eu nunca fui ferido, mas de qualquer maneira, né, é isso. Ele tenta repreender o Prota, mas o Prota fala, você me disse que não seria perigoso. Você me disse que eu simplesmente tinha que entregar uma carta. Mas por que sempre termina igual? Eu sempre acabo lutando pelo menos uma em cada 3 vezes e tudo sozinho. Você vai se responsabilizar se eu morrer por acaso? O Han já perde todo o argumento, né? Ah, tá bom, você pode ir, você pode ir. E os pensamentos do Prota continuou. Meus pensamentos acabaram sendo corretos. Voltando para casa, o papai tá em casa. E vemos que rolou mais um time skip ali com todo mundo indo pra cima. O pensamento do Prota continua. Eu pude sair do trabalho em horários normais novamente, assim
assim como eu queria. Já muda para o Jin gargalhando e o textudo: senhor, isso não é algo pra se rir e pensar que a mensagem seria roubada. Mas o Jin fala: não foi roubada, tenho certeza que ele falhou de propósito. Ele tá reclamando de toda a carga que nós lhe demos, mas pensar que ele faria isso, ele é casca grossa, não é? O textudo: isso é inaceitável. E pensar que ele falharia de propósito. O Jin: bom, ele é pai afinal, ele não gostou que nós tiramos o seu tempo livre. Bom, agora temos que confirmar o potencial máximo de suas habilidades de alguma forma. Nós só precisamos ter cuidado onde usar o seu poder. Depois disso, o Prota tava dando aquela treinada e os garotos que estavam brincando ali viram nosso Protinho dando aquela treinada e ele já fala: papai, eu quero tentar também. Eu também. O Prota fala: de jeito nenhum, na mente, porque eu ensinaria meus filhos a lutar. Eu vou fazer que eles ganhem seus salários com seus estudos. Mas aí eles já foram partindo pra cima do Prota, gritando para que eles os ensinem. Em seguida então a Baba já aparece deprimida. Deus, com tudo que está acontecendo, eu tenho medo de sair por um tempo. O Prota então já pergunta se por acaso aconteceu alguma coisa e ela fala: tem crianças desaparecendo nos arredores do castelo, uma atrás da outra. O Prota: crianças? Ela: sim, provavelmente é por isso que todo mundo está tentando entrar aqui hoje em dia. Esses bastardos. O que a Associação do Dragão Celestial está fazendo que não pega esses caras? O Prota já na mente: pelo que eu tenho escutado, é difícil até manter a ordem pública, já que recentemente outras organizações próximas estão começando a provocar a Associação do Dragão Celestial. A Baba continua, né? Tenho muito medo de ir a qualquer lugar com as crianças. Muito assustador. Se o medo começar a se espalhar pelo castelo, tenho certeza de que a segurança vai cuidar disso. Eu não devia pensar nisso. O fato de que há pessoas fazendo isso bem na frente da Associação do Dragão Celestial significa que elas devem ser muito fortes. Se as coisas ficarem feias, tenho certeza de que a organização vai fazer alguma coisa. Ao anoitecer, o nosso Protinha estava fora do castelo e ele estava tentando voltar para que o portão não se fechasse. Aí já começou a chover, mas ele continuou seu caminho e no caminho ele escutou uns barulhos ali. Os barulhos estavam bem alto, ele ia direto para casa, mas aí ele para e então já volta para lá. Ele vê um monte de pessoas ali mortas no chão e nessa hora já começou seu pensamento de raiva. Eu vi bestas. Eu já vi muitos homens quando eu era um mercenário, mas eu nunca tinha visto bestas assim na minha vida. Eu não tinha escolha, a não ser que eu não tivesse visto nada disso. É óbvio que eu cuidaria de bestas que matam humanos, não é? Ele já joga várias pedras ali apagando as luzes e continuava. Claro, no começo eu estava um pouco assustado, mas eu percebi que embora eu tenha tido medo de pessoas antes, nunca tive medo de nenhum animal. Enfim, né, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Dia de sábado, não dá pra fazer muita coisa e é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Se você gostou, deixa o like e seu comentário. E se você quiser dar mais uma força para o canal, você pode virar membro por apenas R$ 2,99. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que são lançados 1 ou 2 dias antes aí. Tinha mudado para 10 horas, mas meus membros estavam me abandonando porque não é quase nada. Mesmo que o vídeo esteja sem anúncio, não é muita coisa, né, rapaziada? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, valeu e fui!